Salve pessoal! Vamos agora avançar e vamos criar agora uma funcionalidade de carrossel, ou seja, parecido com aquela disposição das imagens que a gente vê no Instagram ou Facebook e outros que você pode mover e ver os elementos navegando como um carrossel. E também vamos ver uma funcionalidade de você chamar um menu lateral para a gente trabalhar no nosso elemento. Vamos aproveitar esse arquivo anterior, eu vou aqui deletar os dois botõezinhos que a gente criou de interação, mas mantenha em mente que a gente vai ter essa mesma ideia dos botões ainda para trabalhar. Vou aqui fazer aqui na parte de baixo, como é que seria um carrossel? Vou usar o retângulo. O retângulo, eles seriam vários quadradinhos, né? Em que eu posso duplicar e colocar aqui, Ctrl D, né? Ou posso selecionar e uma vez que eu seguro o Alt, eu já movo já duplicando, ó, já fazendo cópia e ele já fica já na posição. Outra dica interessante, quando eu seleciono vários retângulos juntos, eles têm aqui, ó, tá vendo essa marcaçãozinha no meio aqui que libera, ó? Eu posso ajustar o espaçamento entre eles só clicando por aqui, ficam todos iguais, tá? Vou fazer mais uma cópia, mais duas, só mais duas cópias e vou botar aqui. Beleza. Então, digamos que esse aqui sejam os nossos elementos de carrossel. Seriam imagens ou qualquer outros elementos só para poder ser exibido na tela do celular. A gente precisa colocar neles num frame. Então a gente seleciona o frame e em vez de selecionar um frame pronto, a gente vai desenhar o frame. Então eu vou fazer um frame que envolve a todos com uma margenzinha. Foi. Selecionei todos eles. Vou até pintar só eles um pouco mais de escuro para ficar mais fácil a visualização de todos. Vou mudar aqui o fio para um valor de cinza um pouco mais escuro. Pronto. Então está todo mundo dentro desse frame aqui. Eu vou até renomear o frame para carrossel. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai arrastar para dentro de um frame. Vamos botar no do amarelo? Então, vou até botar no vermelho. Vou botar no vermelho que vai dar um contraste legal. E aí eu vou botar ele aqui dentro e você vê que ele já entrou. Ou seja, ele está dentro do frame e ele não está sendo exibido. Porque tem aqui uma parada que a gente faz para que quando ele faz parte, o elemento faz parte, ele não é visualizado, né? Ele não é visualizado externamente. Ele tem uma parada que a gente chama Clip Content, ou seja, tudo que estiver dentro do conteúdo, ele vai ser cortado pela margem do frame. Então eu dou aqui, ó, Clip Content, ele existe, mas ele está oculto. Eu coloco esse frame, seleciono aqui o frame, ó, do carrossel e vou colocar ele alinhado aqui, opa, com a lateral esquerda, e vocês percebem que tem aqui, ó, vou mover aqui para o lado, a lateral está oculta. Eu vou clicar nessa barrinha e vou movê-la todinha até ficar colado aqui, ó. Então colou na lateral, encostei esse aqui cortou, tem um elemento, mas está oculto. O que a gente vai fazer para poder mover? A gente vai lá no Prototype, e no Prototype você vê aqui, ó, uma palavra chamada Overflow, ou seja, tudo que está sobrando, tudo que está a mais, e está aqui No Scrolling. Então a gente vai fazer um scroll horizontal. Significa que a gente vai mover esse conteúdo quando a gente renderizar para que ele seja visto de forma facilitada, né, de navegar. A gente vai dar aquele shift espaço e a gente já está com o nosso olha mágica. E aí agora nós temos o nosso elementos de carrossel. Podem ter imagens, banners, funcionalidades, produtos que vocês podem achar que seja mais prático exibir para os nossos clientes, os nossos usuários, através dessa forma. Vamos agora fazer um menu que pode carregar o menu lateral, daqueles que a gente clica e lateralmente vem aparecendo com mais opções. A gente vai fazer o seguinte. O menu lateral, ele é um frame, só que ele não é um frame do mesmo tamanho que a página que está puxando, né? Ela é um pouco menor. Então a gente vai fazer aqui um framezinho. Vou botar ela como sendo mais ou menos aqui certinho o tamanho. Perfeito. Vou só pintar de uma outra cor para poder facilitar a identificação. Deixar bem
bem verde escuro, perfeito. E aí o que, que acontece? A gente vai fazer aqui um menu, pode ser um quadrado, ou a gente pode até desenhar. Eu posso fazer assim, por exemplo, eu vou aqui desenhar justamente um menu, como se fosse aquele menu hambúrguer. Só simular, né? Só simular um. Eu vou pintar aqui de preto. E vou duplicar mais duas vezes dele. Vou ficar uma, ficar duas. Aí parece um, né? Tá mais simples. Ah, e para agrupar, a gente seleciona e dá Ctrl G, ou seleciona o botão direito e Group Selection. Então está aqui feito um menu. Eu vou botar até aqui o nome de menu. Menu hambúrguer. Né? Menuzinho hambúrguer. Ele é só um elemento, por enquanto, semelhante ao quadrado que a gente fez antes, um retângulo. Ele não tem nenhuma funcionalidade. Vamos lá para o prototype e vamos fazer puxar aquela setinha. Só que tem uma diferença. Quando ele puxa aqui a interação, se a gente fizer do jeito como está, é como se a gente fosse para aquela página, que é o padrão. Né? No gatilho, on tap, ação navegar para destino frame 1. Vou até renomear esse frame 1 para ser o nosso submenu. Só para entender. Ah, Zé, onde é que foi parar aquele menu? Você passa o mouse em cima da setinha, clica duas vezes, aparece a interação de novo. Ah, tá até aqui o submenu animação instant. Vamos mudando aos pouquinhos para vocês entenderem o que está sendo feito aqui nesse material. Bom, não é navigate. Na verdade, você está querendo puxar esse menu para aparecer por cima da página de login, certo? Então a gente não vai usar navigate, a gente vai usar o Open Overlay. Então o Open Overlay menu, ele vai puxar quando for clicado nesse menuzinho, nesse símbolo aqui, nesse hamburguinho, ele vai puxar esse submenu por cima do outro. Vamos ver como é que fica? Então, está ali, quando eu clico ele surgiu. Mas, pô, Zé, não aconteceu aquilo que você falou, de ter que mover e tal, aparecer, não está um menu bonito, né? Surgiu do nada. É porque ele está como, ó, centered. Então a gente tem que alinhar ele para o top left, ou seja, para o topo à esquerda. Então, alinhando ele ao topo à esquerda, ó, ele até já ajustou aqui. Legal. Mas é um menu, né? Mas olha, eu clico aqui, não acontece mais nada. Porque acontece? Ele veio, mas não tem mais nenhuma instrução. Aí tem aqui a opção, ó, close quando clicar outside. Ou seja, fechar quando for clicado fora dele. Então a gente ativa isso aqui e quando eu clico fora ele fecha. Eu clico, ele fecha. Pois é, mas tá legal, mas podia ficar aquele escurinho quando o menu vem? Então para isso você ativa o background. Ó, já ficou ali meio cinza, né? Porque ele está usando aqui 25% de preto, da cor aqui que está selecionada. Então ele já escurece. Então quando quando eu clico ali, ele vem. Só que tá nessa animação instant, que é do padrão. O legal é que ele viesse, né? Então você, quando clica aqui em animação, você bota Move In. E aí o Move In, ele vem mais opções. Qual é a direção que a gente está fazendo? A gente não está fazendo da esquerda para a direita? Então a gente seleciona esquerda para a direita. Quando a gente clica, ó, já está bonito, ó. Já está o que a gente quer. Ele surge e vai. Aqui tem os tipos de curva de animação, ou seja, indo elas mais tranquilas, algumas mais únicas, né, vamos dizer assim. Por exemplo, tem um aqui que é o bounce, que ele quica, mas não é muito interessante. Talvez para um app voltado para as crianças fica mais engraçadinho, né, mas para um app mais sério, talvez não. Então você pode botar o gentil aqui, ó, gentil. Ou seja, ele vem, surge, ele vai e afasta. Ele vem, surge, ele vai, afasta. Então a gente criou o nosso menu lateral. E dentro desse menu, a gente pode colocar as nossas outras, digamos, nossos outros atalhos. A gente pode usar a ferramenta de texto e aí colocar aqui texto do tipo login, ou página principal. Ele vai lá para a página principal. A gente volta aqui para o início, onde a gente, selecionando o texto, a gente tem as opções aqui de tamanho, em que a gente, opa, não foi todo ele coberto, deixa eu botar aqui, está em 12, vamos botar ele em 16,
em 20. Então aqui é a página principal. Vamos dar um Ctrl D. Quero fazer o do login para a gente, só para a gente fazer uma brincadeira aqui dele ir e voltar. Login. E aí ele, com o texto funciona a mesma coisa que os retângulos. Eu vou em Prototype e eu posso criar uma animação do login para a página do login, do principal para o principal. Ou seja, quando eu renderizar aqui e chamar, eu quero ir para o login. Ele está na mesma página, então não acontece nada, ele já está na mesma. Quando eu clico na principal, ele puxou a principal. Só que eu não consigo mais voltar, né? Agora que está a coisa legal. Eu posso chegar aqui, copiar, selecionar o frame. Olha o que vai acontecer. Quando eu colar, ele vai colar exatamente na mesma posição e com a funcionalidade. Agora eu consigo puxar e ir entre as minhas funcionalidades, todas elas. Por que ele está carregando assim como se fosse lateral? Porque ele está puxando da última versão que foi feita, de Move In. Eu posso puxar aqui para ser um instant. Por que instant? Instant é para dar a ideia de carregamento instantâneo, né? Igual o carregamento de página, que é aquilo que a gente quer. Então, para essas situações, é interessante você manter o instant aqui. Quando a gente clica aqui no frame que está renderizando, a gente, ó, login, foi, carregou, principal, carregou com o nosso carrossel. Espero que vocês tenham curtido. Façam agora a experiência vocês. Criem os seus carrosséis, criem os seus menus. Falou?